Hoje é o Bolsonaro Day, é 1º de abril, dia da mentira. É dia do Bolsonaro mesmo, dia do Sérgio Moro, dia do Paulo Guedes, que são os 3 maiores mentirosos da nação. Talvez não os maiores mentirosos, mas as mentiras deles são as que mais prejudicam o Brasil como país. O Bolsonaro ontem ele fez um discurso à nação, ao vivo, levou o maior panelaço da história e ele mentiu. Eu nunca tinha visto isso, exceto com o Bolsonaro, que já fez isso outras vezes, mas nunca tinha visto um presidente ir lá falar para a nação e mentir descaradamente. Foi isso que o Bolsonaro fez. Vamos falar sobre isso, sobre como o Bolsonaro recuou um pouco, mas ele recuou, deu um cavalo de pau e voltou a tentar atacar. Ele vai se ferrar, ele vai cair. Antes disso, se você quer ver essa queda, se inscreve no canal, curte o vídeo, vamos pra cima deles, sem bundamolismo, sem esquerda medrosa, vamos pra cima deles com coragem. E quando o inimigo tá caindo, e o Bolsonaro tá caindo, ele tá cambaleando, a gente dá o último empurrão, porque no caso dele, ele se colocou num pedestal tão acima dos outros, e quanto maior a queda, em mais pedaços ele vai se rachar e o bolsonarismo vai se rachar. Então vamos pra cima deles, se inscreve no canal, curte o vídeo, é 1 segundo se inscrever no canal, é de graça. Então vamos aqui fazer oposição ao Bolsonaro. Agora vamos falar sobre o discurso dele e as mentiras do governo. No discurso do Bolsonaro, ele deu uma recuada, ele falou que realmente não é só uma gripezinha, ele até fez um elogio assim aos governadores, um elogio bem tímido, mas aí ele conseguiu fazer o que ninguém esperava dele. Ele reproduziu fake news, ele distorceu uma fala do presidente da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, OMS, todo mundo deve estar escutando essa sigla muitas vezes nos últimos dias, e ele quis dizer que o presidente da OMS é contra o isolamento total e que ele é a favor da abertura das pessoas saírem para a rua. É mentira. E o engraçado é que o Bolsonaro, ele acabou o discurso dele e o Jornal Nacional já entrou logo em seguida, batendo em cada uma das mentiras do bolsonarismo. Gente, isso é coisa que a Globo só faz quando a Globo tá a fim de derrubar um presidente. A Globo nunca tinha feito isso com o Bolsonaro. Eu vivi para ver o Bolsonaro falar com o William Bonner frente a frente, ele mostrar o kit gay pro William Bonner, aquele kit gay falso, fake, e o William Bonner não desmentir. E logo depois disso foram mais 30 minutos de Jornal Nacional em que o Bolsonaro não foi desmentido por uma fake news. Sendo que na tal da entrevista que ele deu para o William Bonner antes da eleição, havia uma regra de que os candidatos não poderiam levar nenhum papel, nenhum documento, nenhum livro, nada. E o Bolsonaro, ele descumpriu a regra, ele não foi em nenhum momento, só o William Bonner falou, você não poderia ter trazido isso aqui, mas já que trouxe, a câmera mostrou com foco, com tudo. Então a Globo apoiou as mentiras e as fake news do bolsonarismo. Contra o PT, valia tudo para a Globo suja. E aí a Globo agora está colhendo tudo o que plantou. A Globo está colhendo uma crise econômica que pode acabar com os maiores patrocinadores da Globo, que pode afetar diretamente a Globo e diretamente todo o país, que pode fazer com que o Brasil saia de ser uma das 15 maiores economias do mundo e vá lá para a posição 40, 50, perto dos países africanos ruins. Só que tem uma diferença, o Brasil tem uma desigualdade social maior que a dos países africanos, então o Brasil está num patamar pior. O Brasil, mesmo quando tinha a 5ª maior economia do mundo, na época, lá em 2013, 2014, no governo Dilma, o Brasil ainda não via assim, a população não tinha uma qualidade de vida de 5ª economia do mundo. Por quê? Porque a desigualdade social no Brasil estava diminuindo, mas era muito alta, muito alta. Com desigualdade social não adianta a economia ser forte, porque vai ter muita gente rica, bilionária, e vai ter muita gente pobre na outra ponta. Os países europeus, mesmo os que têm as economias menores, a desigualdade social é muito pequena, muito pequena. Por isso que os europeus são mais ricos, é questão de desigualdade social. Um exemplo, na Noruega, a diferença salarial entre alguém que está iniciando a carreira numa empresa, numa multinacional, e o presidente dessa empresa é de, no máximo, 6 vezes o salário. Ou seja, o presidente da empresa ganha, no máximo, 6 vezes mais do que o motoboy, do que a pessoa que está ali iniciando por hora. Ou seja, vê quantas horas cada um trabalha, por hora, o presidente da empresa ganha 6 vezes mais. Você consegue imaginar no Brasil que um motoboy ganha um salário mínimo? O presidente da empresa ganhando apenas 6 mil por mês? Não. A diferença no Brasil é de milhões. Muita gente não sabe, mas nos bancos, nessas grandes corporações que é quem financia a Globo e a grande mídia,
os executivos eles ganham bônus pelo lucro, e eles ganham bônus milionários. Tem executivo de Itaú, Bradesco, que ganha 20, 30, 50 milhões por ano de bônus, de bonificação. É por isso que eles querem sugar tudo do brasileiro. E o Bolsonaro, ele mentiu e ele segue mentindo. O governo Bolsonaro segue mentindo. O Paulo Guedes falou ontem que não tem de onde tirar dinheiro para pagar R$600 por brasileiro. Mentira! O Paulo Guedes deu 68 bilhões para os bancos, é mais do que a verba para pagar R$600 para brasileiros, 600 ou 1.200, que eu já acho uma vergonha, muito pouco, mas o Paulo Guedes arranjou 68 bilhões para os bancos em menos de 24 horas. Os bancos pediram, o Paulo Guedes liberou 68 bilhões. No dia seguinte ele liberou 1,2 trilhão. Gente, eu vou falar 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Sabe quantos zeros tem nesse número? É muita grana, é muita grana. Dava para pagar R$6.000 para cada um dos 200 milhões de brasileiros. Isso foi o que o Paulo Guedes deu para os bancos em menos de 24 horas. Ele arranjou. Somos 200 milhões de pessoas, faz a conta. Se ele der R$6.000 na mão de cada um, eu, você, do próprio Paulo Guedes, de qualquer brasileiro, não importa se é rico ou pobre, se der R$6.000 na mão de cada um, dava o dinheiro que o Paulo Guedes conseguiu arranjar para os bancos em menos de 24 horas. E sabe qual é a contrapartida? Sabe o que ele quer que os bancos façam de volta para a nação em troca de dar 1 trilhão e 200 bilhões? Nada. Nada, absolutamente nada. Pelo contrário, os bancos aumentaram os juros, praticamente dobraram os juros. Então, o cidadão brasileiro não está recebendo dinheiro agora, está em casa, sem trabalhar, sem receber ajuda nenhuma do governo federal. O cidadão que tem cartão de crédito começa a se endividar, que afinal o cartão ainda está funcionando, ele não tem dinheiro, ele começa a se endividar. Cartão de crédito, cheque especial e todas as outras formas de endividamento. E os bancos dobram os juros. Ou seja, o banco vai cobrar isso lá na frente e vai lucrar muito, vai lucrar em dobro lá na frente com essa crise, além de ganhar 1 trilhão e 200 bilhões. Ou seja, os bancos não fazem nada pelo social, nada pela população, apenas ganham dinheiro nosso do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes mente e fala que não tem de onde tirar esses R$600 para dar para os brasileiros e que provavelmente só vai pagar no dia 16 de abril. Imagina 50 milhões de pessoas tendo que ficar em casa sem dinheiro até o dia 16 de abril. Elas já estão em casa por algum tempo, então é praticamente um mês em casa sem receber nada. E o governo Bolsonaro mente. Sabe por que mente? Porque o Bolsonaro falou que tem uma tal de regra de ouro, que se ele tirar o dinheiro agora, ele vai acabar com a regra de ouro, ele vai furar a regra de ouro e ele pode sofrer um impeachment. É mentira. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara, desmentiu o Bolsonaro nas redes sociais, desmentiu o Bolsonaro por entrevista, ou seja, você tem o presidente da Câmara falando, não, você tem o dinheiro, pode gastar, não vai dar impeachment não. O Gilmar Mendes, que é um dos ministros mais importantes do STF, é um dos que mais fala, ele até foi nas redes sociais e falou, não há nada na Constituição que te impeça de gastar o dinheiro. Foi decretada a calamidade pública, o Brasil está em estado de calamidade pública, e foi decretado o estado de emergência, então você pode gastar o dinheiro. Tanto pode que o Bolsonaro aproveitou o estado de emergência para dar 1 trilhão para os bancos. Então, como é que você dá 1 trilhão para os bancos e não tem dinheiro para dar para a população? E os bancos, em troca desse 1 trilhão, o que eles fazem pelo país? Dobram os juros. Eles dobram os juros. E aí o banco vem, eu vejo a propaganda bonitinha lá do Santander, do Banco do Brasil, do Itaú, do Bradesco, dizendo, olha, nós não vamos te cobrar o cartão de crédito, o empréstimo nesse mês não, viu? Não vamos te cobrar esse mês não, vamos te cobrar só daqui a 60 dias. Com o dobro de juros. Com o dobro de juros. Vão te sugar. Vai ter tanto brasileiro com nome sujo por causa do que os bancos estão fazendo. E agora vamos comparar Bolsonaro, o governo Bolsonaro e suas mentiras, com outros países. Os Estados Unidos estão pagando de 1.000 a 1.800 dólares por pessoa, não é por família, não é por pessoa, para ficar em casa. A Inglaterra está pagando 80% dos salários. Não interessa se você está indo trabalhar ou não, estão pagando os salários, porque mesmo as empresas que ainda funcionam, estão com faturamento lá embaixo. A minha empresa e o Thiago funciona, mas o faturamento é claro que cai, não tem ninguém consumindo no Brasil, não tem ninguém, todos os setores caem, todos os setores. O setor de marketing, o setor de construção, o setor de serviços, tudo cai, porque as pessoas estão sem dinheiro. Só que se o governo dá dinheiro para as pessoas, como os países todos do mundo estão fazendo,
o consumo não cai tanto. E o que acontece, como as pessoas estão em casa, quando as pessoas saem da quarentena daqui 1, 2, 3 semanas, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, essas pessoas estão com dinheiro e elas vão consumir mais. E elas começam a gerar emprego, a economia retoma muito mais rápido. O Bolsonaro não vê isso. O que me parece, Thiago, minha opinião, é que o Paulo Guedes e o Bolsonaro querem que as pessoas morram de fome. Eles querem que as pessoas continuem morrendo. Por quê? Porque aí os bancos lucram mais no futuro. Porque o Paulo Guedes tem negociata com os bancos. Isso é o que parece. Só que esqueceram de combinar com a grande imprensa, porque a Globo, os outros setores da imprensa estão contra isso. Porque essa estratégia, além de matar milhões de pessoas, é uma estratégia burra, porque a economia não volta. Só os bancos vão lucrar lá na frente, o resto da economia está acabada, está no chão. Essa é a desgraça que o Bolsonaro vai fazer com o Brasil. Olha, compara com o Canadá. O presidente do Canadá, ele afirmou faz cerca de uma semana, ele disse assim: nós não vamos deixar nenhuma empresa nesse país falir ou quebrar. Não importa o quanto dinheiro a gente tem que investir e não importa o tamanho da empresa. Pode ser um banco, uma empresa multimilionária, ou pode ser uma vendinha de esquina. Ninguém vai quebrar nesse país. Nós vamos ajudar todas as empresas. Sabe como é que o Bolsonaro ajuda as micro e pequenas empresas? Ele deu uma linha de crédito no BNDES que você pode pegar dinheiro emprestado, o que é uma complicação pegar dinheiro emprestado no BNDES. Eu já tentei, é muito complicado. E aí você pode tentar pegar uma linha de crédito para pagar os salários, mas acabou a quarentena, acabou a crise, você já vai com a economia destroçada, o empresário já fica com dívida. Ele já fica endividado, porque ele pegou dinheiro emprestado. O governo não deu dinheiro, emprestou. E depois vai cobrar juros lá na frente. Não é sem juros não, vai cobrar juros lá na frente. Ou seja, o governo não deu nada para micro e pequenas empresas. O governo deu 1 trilhão para os bancos, não quer dar o dinheiro. Faz quase 48 horas que o Senado aprovou a renda básica. O Bolsonaro... É uma assinatura, gente. É uma assinatura. O Bolsonaro não sancionou. Ele não assinou. Ele não quer dar esse dinheiro para o povo. Aí o Paulo Guedes diz que não tem o dinheiro. Vocês estão entendendo? Para o banco, tudo. Tudo para o banco. Dá tudo para os bancos. Para a população, nada. Esse é o Bolsonaro Day. Esse é o dia da mentira. Nós temos mentirosos compulsivos que estão governando esse país. Se a gente não fizer nada... vai morrer muita gente, não vai morrer só gente de doença não, vai morrer muita gente de fome, vai morrer muita gente com a revolta social que vai se causar nesse país. Porque pessoas que estão passando fome, elas fazem de tudo para conseguir comida. E aí vai ter saques, vai ter revolta social, vai ter tudo de ruim. E a culpa é do Bolsonaro. E parece que ele quer que isso aconteça. Para depois ele falar, tá vendo? Eu disse que ia acontecer isso se as pessoas ficassem de quarentena. Mas não é a quarentena. É o descaso do governo com as pessoas. E enquanto isso, meia dúzia de bolsominions, e são menos e menos, porque ele está sendo bombardeado na mídia todo dia, toda hora. Mas meia dúzia de bolsominions acha bonito o discurso do presidente, acha que ele fez um discurso de estadista. Para essas pessoas, se você ainda conhece alguém que ainda apoia o Bolsonaro, anota o nome dessas pessoas e quando acabar isso tudo, joga na cara deles, sem dó, exclui essas pessoas da sociedade. Vamos fazer igual a Alemanha fez com o que sobrou dos nazistas depois do nazismo. Excluí-los da sociedade, para que eles tenham vergonha do que eles são. Para sempre. Nunca vai ter um perdão. Para isso não se pode ter perdão. Tá morrendo gente. Ontem morreram mais de 40 pessoas. Hoje, nesse momento, deve estar morrendo, porque a média ontem foi praticamente 2 pessoas morrendo por hora. Hoje deve ser maior a média. Então, não tem perdão. Não tem. Para quem ainda apoia o governo, não tem perdão. E, pelo contrário, se depender de mim, vai ter jogar na cara deles. Por mim, fazer igual naquele filme Bastardos Inglórios, que eles pegam uma navalha e fazem uma tatuagem nazista na testa de quem era nazista. É isso que devia fazer em quem ainda apoia o Bolsonaro. Pegar a navalha e fazer uma tatuagem na testa dessa pessoa. Pra falar, para sempre você apoiou a barbárie, você é um bárbaro e você tem que ser identificado e exposto até o fim da sua vida. É isso que eu penso. E se você pensa igual, comenta aí no vídeo, porque eu quero uma esquerda sem bundamolismo e sem esse republicanismo tosco e barato que a esquerda por tantos anos ficou tendo de dar outra cara, a outra face à tapa. Não. Se te estapeiam de um lado, você não dá outra face à tapa, não. Não faça isso não, esquerda. A esquerda fez isso por muito tempo. Se estapeiam de um lado, um tapinha, você dá um murro. É isso que tem que ser. Tem que contra-atacar com o dobro da força, porque eles são fascistas. Eles querem
o mínimo espaço que eles tiverem, eles vão tentar derrubar a esquerda de novo, eles vão tentar dar um golpe, eles vão tentar a barbárie, e eles estão tentando agora, se aproveitando de uma crise na saúde sem precedentes, para tentar piorar o país. Então, vamos para cima deles. Curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Vamos para cima deles. Falou!